Meu nome é Luciane Ramos, eu sou gestora de projetos aqui do Acervo África. Para quem não conhece, o Acervo África é um espaço de pesquisa e exposição voltado para a cultura material africana. A gente tem aqui uma série de atividades que conectam esses objetos, essas coisas, os seus designs e os trajetos deles e as relações com o continente e com as nossas brasilidades também. Esse encontro de hoje a gente fez em parceria com a revista Emília, que é uma plataforma digital voltada para a reflexão sobre livre leitura. Então, a Lei 10.639, que esse ano faz 15 anos, né, de presença, e eu usei esse termo desafios porque ainda pós-golpe, se antes do golpe era um grande desafio, pós-golpe, então temos um desafio com camadas profundas. Então, a ideia desse nosso encontro é debater as experiências de pessoas que estão em diferentes instituições, em diferentes espaços criativos, em diferentes espaços de anunciação, e que têm feito as suas maneiras, têm se confrontado com a necessidade de implementar ações a partir da lei, né? A gente vai falar bastante de um contexto brasileiro, mas também teremos aí ramificações para compreender também como esse contexto e como essa nossa lei, tão recente, reverbera também em contextos da América Latina. Gente, é um prazer estar aqui e eu fico muito feliz que vocês tenham se disposto a estar conosco e ouvir um pouquinho também dos nossos desafios, de quem, enfim, se propõe a articular programas dentro de instituições que são elas mesmas bem moldadas e rígidas de acordo com as suas políticas, né? O programa chama MASP Professores, Arte, Educação e Esfera Pública. E eu acho que ele tem uma perspectiva que é bastante interessante, que importa sublinhar, que é os professores, eles não vão lá para acessar uma espécie de ferramenta didática, um conteúdo que eles possam mecanicamente transpor para a sala de aula. Isso é uma coisa que acontece muito, acho, quando a gente tem uma visão mecânica do que pode ser educação e o que pode ser interlocução com o professor. E que muitas vezes não responde a um anseio, ou mesmo uma participação desses professores em relação aos conteúdos que eles querem, enfim, ter contato e também dialogar sobre. Esse programa, ele fala sobre coisas que não necessariamente os professores vão colocar na sala de aula, assim, mas que serve para os professores também pensarem em como ter estratégias de atuação e de autocuidado e de proximidade com conteúdos que também fazem parte da vida dos alunos. O penúltimo encontro, que foi com a Débora da Silva, no mês de maio, era para falar sobre a violência que afeta a juventude negra nas periferias de São Paulo. E esse é um problema muito próximo da vida de muitos professores. E se a gente pensasse educação como uma coisa que fosse um conteúdo que o professor fosse implementar na sala de aula, a gente não necessariamente abordaria o quanto isso impacta a vida de uma mãe que teve o seu filho morto pela violência do Estado. E como é que essa violência do Estado afeta centenas de milhares de jovens nas salas de aula e que precisam de um cuidado e um afeto do professor com esse tipo de situação, que não é só usar o mapa da violência para pôr num slide quantos jovens negros morrem por dia, mas entender quais são as dimensões psicológicas de uma situação de racismo como essa, que afeta os alunos e que afeta os professores também, né? Ao ter que lidar com isso. Esse tipo de tema não necessariamente é um tema esperado para o espaço de museu. E acho interessante que a proposta do programa saia um pouco desse universo, porque de um universo rigidamente estético, rigidamente artístico, para pensar o quanto todos esses temas
os assuntos, como as pessoas são mobilizadas por eles, também participam da criação de uma cultura, e se participam da criação de uma cultura, também se refletem nas manifestações de arte. Então, como é que isso se relaciona com uma coisa que o museu também precisa se deixar ser permeável, se relacionar com temas que estão ali dentro de alguma forma, mas que não são tratados. E estão ali dentro pela presença e às vezes pela ausência também. E essa ausência, ela precisa ser apontada. E apontar isso não significa diminuir o papel do museu ou confrontar o papel do museu, mas permitir que o museu se reveja e se torne cada vez mais dialogável com a sua população. Que acho que é uma coisa que, em alguma medida, o MASP Professores consegue. O áudio guia Vozes no MASP, que de certa forma tem dois projetos bem diferentes, mas eles atendem uma mesma proposta. No ano passado, eu trabalhei no MASP por 3 anos, né? Entrei lá em 2015, na época em que a gente ia retomar os cavaletes, e saí de lá em abril, mais ou menos na época em que a Amanda estava entrando também. E a equipe que trabalha com mediação em programas públicos é uma equipe muito pequenininha. E eu era o único responsável por cuidar de todo o trabalho com professores e com colaboração com escolas. De modo que, sendo o MASP um museu que agora está discutindo temas talvez pós-coloniais ou descoloniais, e que são perpassados aí pelas discussões das políticas identitárias, é também um desafio grande ser a única pessoa ali que cuidava disso naquele momento, né? Então, no ano passado, o ciclo todo foi em torno das histórias da sexualidade, em 2019 vai ser sobre as histórias feministas, e em 2018, o que a diretoria artística está chamando de histórias afroatlânticas, né? O museu tem 70 anos, ele é muito conhecido por conta da coleção de arte europeia, mas ele tem várias outras coleções. Ele tem uma coleção de arte africana importante, tem uma coleção de arte brasileira, de foto moderna e contemporânea, uma coleção de arte asiática, uma coleção de cerâmica pré-colombiana. Então é um museu que, pela própria coleção, pode ser mais interessante, mais aberto. Por que que o museu não pode ser território? A museologia social já diz que o museu é território, né? O museu com o MASP pode também ser território, assim. E nesse trabalho com professores, dentro desses temas, eu vi uma grande oportunidade, né? Assim, então, o MASP Professores foi concebido como esse programa, né, de arte e educação em esfera pública, porque a ideia não é trabalhar com professores para formá-los para eles irem trabalhar na exposição e girar catraca. É bom e a gente não pode subestimar o papel que o acesso aos aparelhos culturais, aos bens culturais tem um papel muito importante. Mas dá para ir mais longe. A ideia é inverter o binóculo que estava voltado para dentro do museu para o lado de fora. Então, um programa de formação e interlocução com professores que não pretenda só formá-los para que eles multipliquem isso levando os estudantes para dentro do museu. Mas, em torno do programa do museu, encontrar questões que sejam relevantes para o trabalho que está sendo feito nas escolas. Só que tem muita gente que já faz esse trabalho há muitos anos e vai continuar fazendo essa pesquisa em torno de diálogos de cultura brasileira depois que o MASP parar de falar sobre isso nesse programa desse ano. Então, talvez não seja o caso de formar professores para essas exposições. Talvez seja o caso de conversar, se aproximar de redes que já existem, do trabalho, da pesquisa de pessoas que já fazem essa pesquisa e vão continuar fazendo, e de alguma forma acreditar que esses professores, conhecendo o trabalho dessas pessoas, vão atrás desses trabalhos, né? Vão atrás desses repertórios. A gente foi conversar com a Ação Educativa e conheceu a Edneia Gonçalves, uma educadora popular que tem um trabalho incrível, e também com o Vitor da Trindade, do Teatro Popular Solano Trindade, né? Filho de Dona Trindade, né? E eles três fizeram esse encontro e foi um encontro muito emocionante, assim. Foram mais de 300 pessoas. E era um público muito diferente, não era um público majoritariamente branco, como público e o corpo de funcionários do MASP, né? O Museu Afro, diferente dos museus de arte, dos outros museus de arte, tinha uma exigência de que os educadores, desde 2003, quando ele foi criado, tivessem uma pesquisa em diáspora. Nenhum museu de arte exige ou coloca como uma condição para os departamentos de educação que os educadores também sejam pesquisadores. De modo que parece que a gente está sempre meio na roda, né? Na mediação cultural, na arte da educação, e não está. E aí que o Museu Afro formou uma galera que foi ocupar política pública, universidade, que faz coisas incríveis por aí, assim. Eu fui conhecendo essas pessoas, tá? A partir disso a gente foi conversando e montando um programa desse ano para o MASP Professores, considerando várias questões. A primeira delas era que um museu como o MASP
É injusto que só o Museu Afro, né, seja responsável por discutir cultura afro-brasileira. É muito injusto. A Pinacoteca devia se responsabilizar por isso. O MASP também. É só injusto, é revelador do racismo. O racismo o Brasil, assim, se refuta a pensar, porque o MASP, a Pinacoteca, o Tomiotaki, qualquer museu no Brasil precisa, enfim, se quiser realmente ter um diálogo com o que é a nossa realidade sociocultural, precisa, em algum momento, em algum núcleo, em alguma situação, lidar com esse recorte, que não é um recorte, né? É um recorte no Brasil que pensa, enfim, uma contradição brasileira, assim, uma ideia de representatividade que precisa ter um ano que fale sobre um tema que deveria ser transversal e perene por todos os anos. Quem são os artistas negros que estão na coleção? E os artistas negros que não estão na coleção? Né? Ou como as populações negras aparecem representadas por diferentes artistas ao longo do tempo. Né? Então, a gente pensou nesse áudio, a gente fez a proposta para a curadoria, eles aceitaram, de fazer um audioguia como material didático. Na verdade, ele é um áudio para qualquer visitante. São 95 faixas sobre a coleção, e a ideia era que cada convidado escolhesse um ou mais trabalhos da coleção e falasse o que quisesse sobre o trabalho, propor uma metodologia que quisesse. E aí cada pessoa vai para um lugar. Essa aqui é uma faixa do Jaime Laureano, que é um artista aqui de São Paulo, que fala sobre a manufatura dos gobelins. Essa tapeçaria do século XVIII. Eu escolhi as tapeçarias da manufatura Gobelin em conversa com o curador Hélio Menezes, porque eu desenvolvo alguns trabalhos que eu problematizo a naturalização da violência da escravidão a partir da propagação de documentos históricos que retratam as pessoas trabalhando de forma forçada. E a naturalização dessas imagens, seja em rótulos de aguardente, sejam em camisetas, em quebra-cabeças, em posters, sem a sua devida contextualização histórica, serve como um apagamento sistêmico da escravidão no Brasil, porque normalmente essas pessoas são retratadas como trabalhadores livres e não como trabalhadores forçados. Pensei em fazer um relato sobre a minha vivência na sala de leitura, como professora de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo. É um relato que vai contribuir, porque eu não falarei apenas da minha vivência como professora negra, mas como que a Dre Campolimpo pensa a sala de leitura. Eu acho que é primordial para nós que estamos aqui entendendo como é que vai funcionar isso. Porque se eu trouxesse também só a minha vivência, eu acho que seria uma coisa peculiar, porque somos uma minoria que pensa uma diversidade. Esse GT que a gente participa, ele é um marco para o município. Tudo acontece na Dre Campolimpo, gente. São 13 e 13, tá bom? Mas a Dre Campolimpo, ela tem uma trajetória, pensando em educação para as relações étnico-raciais, que nenhuma outra Dre tem. E isso é muito importante. Eu vou trazer alguns dados para vocês. São 13 Dres, eu participo da Dre Campolimpo. Nós temos 72 escolas de ensino fundamental 1 e 2, com 120 professores de sala de leitura. Ok? Tem escolas que a sala de leitura tem um professor, porque depende da quantidade de salas. Tem escolas que tem 3, mas a maioria das escolas são 2 professores em média, tá bom? E depende do turno também, mas isso é muito importante. Dentro desse grupo de professores de sala de leitura, nós temos uma formação que é uma formação separada. Todo mês nós participamos do GT Professores de Sala de Leitura. Essa é uma realidade da Secretaria Municipal, porque nós temos a sala de leitura e temos também professores da informática, que são os POIEs. Eu sou POSL. Esses 120 professores, eles têm uma formação diferenciada. Para você se tornar professor de sala de leitura, você precisa de um mínimo. O que é? Entender a estrutura da Prefeitura de São Paulo, e você não pode... hoje, mudou com a gestão Dória, você não pode ter menos de 3 anos na escola. Você precisa passar do estágio probatório na prefeitura. Na Dre Campolimpo, a gente começou com o projeto Leituraço desde 2015. O que é esse projeto? Ele foi iniciado pela nossa Dre e a proposta era trabalhar
a educação para as relações étnico-raciais. Daí que foi para a SME, que é a Secretaria Municipal de Educação. Como foi muito interessante, porque nós temos um histórico de um movimento negro, que também são professoras, em sua maioria, professores, que trabalham essa temática étnico-racial negra. Então, as pessoas foram se organizando e é óbvio que no governo anterior foi mais interessante trabalhar a temática étnico-racial negra. No entanto, conversando aqui com a Bel, nos bastidores, ela disse que não foi no governo anterior, foi um pouco antes com a Marta. Mas faz 5 anos que eu estou na prefeitura, então eu achava que é uma coisa mais recente. Pensar em professor de sala de leitura e tudo mais, e a 10, 639 na sala de leitura, permite fazer uma reflexão. Quem sou eu? Qual é o lugar que estou? E onde me colocar neste lugar? Eu sou a professora Érica, certo? Hoje professora de educação básica. E eu sei que eu faço diferença porque eu escolho os livros que eu vou trabalhar. Escolho. E a forma de como eu vou trabalhar com esse estudante, aí já é uma questão pessoal, então é uma referência da Érica. Não, é de uma perspectiva que o cara foi escravo, entendeu? Depois se libertou e saiu por aí sem nada. Não vai virar isso aí pra mim. Eu não vira. Né? Aí eu trouxe aqui uma querida da Zona Sul, que é a Jennifer Nascimento, que muitos de vocês conhecem. Então, por exemplo, quando eu chego na escola assim, vibrando, do jeito que eu tô aqui, o pessoal fala, você vai pra onde? Vou trabalhar, vou dar aula. Porque eu sei que o estudante vai olhar pra mim e ele vai falar assim, professora, você é chavota. Sou maravilhosa. Porque faz diferença pra eles. O turbante, o brinco, a roupa. E, de alguma forma, eu penso, gente, a gente não é maravilhosa mesmo? Por que não? Já voltei. Patrícia Cerqueira dos Santos, mas Patrícia Cerqueira, porque Cerqueira é um H que vem de minha mãe. Além disso, eu quero ser a nordestina em São Paulo, uma retirante, colocante, porque aqui estou e aqui coloquei minha vida, baiana. E meu pai veio para fazer a São Paulo e não era para cantar a Tropicália, né? No Jardim São Pedro, Itapecerica da Serra, extremo sul da zona sul da cidade de São Paulo, eu cresci e me tornei uma professora. Essa professora, que nesta noite fala para vocês, estabelecendo esse vínculo de construção a partir da Lei 10.639, está mudada aqui também diante de vocês. E não é só nesse corpo e nessa identidade, mas é sobretudo nas conquistas enquanto essa mulher, essa professora, essa nordestina e tantas outras identidades que eu aprendi através dos estudos que a 10.639/2003, a partir do governo de Lula e todo um movimento anterior a isso que nos fortaleceu e que nos permite estar aqui hoje. Pode vir o golpe que quiser, mas nós estaremos fortalecidas dentro das nossas escolas, ocupando esses espaços e, mais do que isso, encontrando nessa legislação que está aí, da Base Nacional Curricular Comum, e a cada 4 anos, a cada novo movimento de base curricular que é colocado no ambiente da cidade, chamado de proposta, outras vezes de orientações, que ora o negro aparece, ora o negro fica mais escondido, ora é para você ler nas entrelinhas, ora ele aparece, enfim, eu estou lá todo dia e Aparecida. E não só isso, meus alunos também. Todo esse movimento que tem do caderno, espaço para o aluno escrever, colocar hipótese inicial, sentimentos, colar imagem, rever a trajetória da família, se identificar com ela e tal. E esses estudantes puderam, então, presenciar ali e vivenciar, através das histórias, das memórias, enfim, um quilombo construído numa outra perspectiva que não era só aquela perspectiva de quilombo dos Palmares, e assim a gente existe, né, tantos outros quilombos. Então essa foi uma experiência importantíssima.
Aqui dentro da nossa escola, nós ainda pautamos pelo 20 de novembro, ainda a Érica bem lembrou, né? A gente vem contar essas trajetórias e às vezes a gente pensa, ai, na escola tá tudo bom, tá tudo bombando. Nem tudo tá bom e nem tudo tá bombando. A gente ainda tem o 20 de novembro enraizado na cabeça de alguns dos nossos colegas professores e gestores, mas nós também temos a abertura de outros calendários. Então, hoje se a escola gosta de trabalhar com as datas comemorativas, também é importante colocar um calendário afrodescendente na sua perspectiva. Mas dentro desse movimento nós conseguimos fazer uma relação com a cultura local. E é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Os MC dentro da escola, o debate presente dos locais de cultura que o território tem. Então ali está o Vitor representando a Fábrica de Cultura. A gente tem aqui hoje a Fabiana, que também é lá da Fábrica de Cultura do Capão. Uma parceria interessantíssima com a escola e dessa vez é uma parceria mesmo. Eu peço e agradeço aos pais da escola que entendem, a gente faz uma caminhada pelo bairro e a proposta é caminhar pelo bairro para sentir o território. Então a gente vai até a fábrica na caminhada. E cada dia aquele território está de um jeito, gente, e é fantástico. O Peru é um país de diáspora também, é um país afrodiaspórico, que tem uma presença negra bastante importante, embora invisibilizada, silenciada e emudecida. Eu gosto desse termo emudecido porque muitas vezes não é que você não fala porque não quer, mas é que você não fala porque não pode, e o silenciado algumas vezes tem possibilidade de falar. Então a população afro-peruana, ela está emudecida por muito tempo e agora ela começa a sair do silenciamento a partir de medidas que foram influenciadas pelas políticas de ações afirmativas no Brasil. Isso é importante lembrar. Porque é Lima que está localizada, que estão situadas as comunidades mais expressivas de afro-peruanos. Então os afro-peruanos, a característica é que eles vivem na costa, né? Eles se desenvolveram ao longo da colonização e depois da colonização as comunidades afro-peruanas estão na costa e o maior número é em Lima. Então aqui é um bairro chamado São Gabriel, que era praticamente o epicentro do projeto, que se dividia em outras três experiências nas periferias e também numa cidade metropolitana que se chama Canheta, que é a cidade da Susana Baca. Alguém conhece a Susana Baca? A cantora? Susana Baca é de lá. Bom, eu coloquei essa foto do garotinho pequeno e loiro, porque a nossa proposta se chamava uma proposta afrocentrada para o palenque infantil. Só que nunca deu e nunca daria para trabalhar só com crianças negras. Porque as comunidades pobres têm todos os tipos de crianças, e principalmente as andinas, né? Então, como trabalhar? E aí entra 11.645. Como que eu trabalho também, dentro dessa lógica, um componente dos povos originários, que precisava interactuar, mas pensar como que a gente poderia interagir com esses conteúdos. Eles conseguiram organizar a comunidade, eles conseguiram, por exemplo, alguns dos adolescentes estão na universidade, um deles está no curso de medicina. Então, foi transformador em 3 anos. Foi transformador por quê? Porque a comunidade estava envolvida. A comunidade se transformou. Nós fomos só um canal facilitador para que isso acontecesse. Eu tive a felicidade de ficar em Guarulhos durante 9 anos. Eu fui para lá em 2007 para fazer uma fala sobre metodologia de trabalho com a questão racial. Eu sempre tentei falar as coisas de um jeito mais simples possível. Uma vez eu visitei uma revista e tinha um editor, uma revista na Itália, no período que eu estudei lá, e o editor ele tinha um critério para selecionar se o artigo entrava ou não. Ele mandava para a mãe dele. Se a mãe dele não entendia, ele devolvia e falava, minha mãe não está entendendo isso. E a pessoa tinha que mexer onde o cara falou assim, eu não estou escrevendo para tua mãe, estou escrevendo para a revista. Ele falou, minha mãe compra essa revista, ela é leitura.
E eu, na minha vida, vindo de uma família não escolarizada, eu encontrei sempre jeitos de explicar as coisas até minha mãe e minha avó entenderem. Então eu sempre falo de um jeito muito simples. E esse jeito simples foi um pouco isso que eu fui fazer lá em Guarulhos em 2007, que era um pouco falar, gente, como é que a gente trabalha a questão racial quando a gente está num grupo, todo mundo é branco, e aí você está chamado para você falar sobre aquilo. Como é que você fala num grupo como esse? Como é que a gente reza a missa para padre? Quando é que a gente vai no grupo de militante falar de questão racial? E eu comecei a pensar sobre isso, como é que a gente pode trabalhar a questão racial numa rede de ensino, que nem todo mundo está afim, nem todo mundo entendeu o que é obrigação. Então, foi assim que a gente começou o processo de formação, e o que a gente queria era isso, contribuir para a efetivação da Lei 10.639, também da 11.645, e em Guarulhos, um vereador, em 2009, criou uma lei dizendo, olha, essa lei também é para a educação infantil. Isso foi muito importante, porque a gente já tinha um monte de gente, né, o vereador Ariel, já tinha um monte de gente que achava assim, esse assunto do pessoal da história e de artes. Então o cara da matemática dava exemplos racistas, ou de português, não estava nem aí, porque era assunto da história e da artes. Reconhecer que as nossas instituições, elas não são só vítimas do racismo, elas são reprodutoras do racismo, porque parece sempre que o racismo está do muro para fora, né? Todo mundo tem, né, alguma coisa, não, olha, imagina, né, tinha minha comadre, nossa, olha, eu já... Não, assim, vamos olhar onde é que está escondido o racismo dentro da nossa instituição. Não é para mudar o outro, é mudar a gente, a nossa escola, os lugares que a gente está. É isso que interessava. E sair da omissão e da negligência. Eu venho da área de criança e do adolescente, né? E assim, foi um marco o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele traz essa questão que a omissão e a negligência também eram crimes. Porque a gente achava que só não fazer nada já estava bom. Então assim, olha, eu não sou racista, mas aí eu estou vendo racismo acontecer ali, gente, não, mas eu não sou racista, então é problema do outro. Então assim, como perceber que existe um racismo institucional cada vez que a gente não faz nada? Cada vez que eu não pauto dentro da política de um museu, de qualquer museu, ele não precisa ser um museu afro, ele é um museu que tem um acervo, se eu não pauto isso ali dentro, né? Se eu não pauto dentro da minha política de seleção de bibliografias, dentro do meu trabalho a questão racial, eu estou no mínimo sendo omisso e negligente dentro de um país racista. Eu fiquei 12 anos dentro da escola, dentro da favela do Parque Santa Madalena, na escola Ardilto Caetano Filho, com todas essas questões e ainda com polícia baixando na porta da escola, procurando o pessoal do tráfico e as crianças assustar. Assim, eu sei do que vocês estão falando. E é dentro disso mesmo, e acredito que tudo isso tem conexão com o que a gente faz e com o que a gente deixa de fazer. Depois disso a gente desenhou acompanhamento nas escolas. No primeiro ano, a gente escolheu 12 escolas que nos teriam 2 vezes por mês no horário de atividade pedagógica. Por quê? A gente queria entrar nesse espaço íntimo da escola em que você junta todo mundo. Então pegar as agentes escolares, ter a equipe, né? Então assim, o quesito cor virou um tema obrigatório colocar, dizer de que cor você é. E aí você chega na recepção, se aquela pessoa do administrativo também não foi formado, quando alguém fala assim, olha, mas por que eu preciso dizer minha cor? Ela responde assim, olha, isso é uma bobagem, mas a prefeitura mandou, responde. Então assim, se você não trouxer essa pessoa para o espaço da formação, como é que isso vai mudar? Então a gente ia para a escola e parava tudo. A turma da manhã saía 1 hora mais cedo, a da tarde entrava 1 hora depois, e durante 2 horas toda a equipe da escola sentada, discutindo como é que a gente pode mudar o nosso olhar. Isso fez uma diferença enorme. E por último, essa eu já contei num TED que eu fiz, né, da Larissa, de 9 anos, que ela chama Influência da TV. Então, as 3 menininhas na escola. Oi, vamos brincar? Vamos, de quê? De casinha. Legal, eu sou a mamãe. A outra, eu sou a filhinha. Aí a menina negra fala, e eu? Você o quê? Ah, você vai ser empregada.
Aí a outra responde, é mesmo, na TV todas as empregadas são negras igual a você. Ah, não, eu não quero ser empregada. Ah, então o que você vai ser? Ela fala, eu quero ser doutora. As outras começam a rir, ha. Nunca vi uma médica negra. Ela fala, eu posso ser a primeira. Jesus fala, então tá, vamos brincar.